Hey, sejam bem-vindos à evolução da 10ª arte. Eu sou Maui e nesse vídeo irei contar um pouco sobre a evolução dos games e das principais empresas que atuaram nessa área. Prontos para começar? Iniciaremos o ano em 1958, quando foi criado o primeiro jogo com o objetivo de entreter as pessoas. Tennis for Two foi desenvolvido para computadores analógicos e simulavam um jogo de tênis. Pois é, eles não tinham muita imaginação para nomes naquela época. Como os computadores da época ainda eram muito limitados, cada computador analógico era desenvolvido para apenas um jogo. Dá para imaginar isso? Vamos dar uma olhadinha na década de 60. Nessa década não tiveram grandes produções, porque os desenvolvedores da época não tinham confiança de que jogos dariam lucro. Porém, um jogo muito importante foi Space Wars, feito por estudantes do MIT para computadores analógicos. Foi o primeiro jogo a inspirar desenvolvedores por todo o mundo, visto o sucesso que fez na época. A partir da década de 70, as produções começam a melhorar. Com a queda dos preços das máquinas, várias empresas foram surgindo, e as duas mais atuantes foram a Magnavox, que lançou em 1972 o primeiro console do mundo, chamado Magnavox Odyssey, e a Atari, que lançou 5 anos depois o seu console Atari 2600. O jogo mais popular dessa época foi Space Invaders, que além do seu sucesso, inspirou várias pessoas a criarem seus próprios jogos. Várias mudanças começam a surgir a partir da década de 80. Muitas empresas viram que as demandas no mercado dos games subiam cada vez mais, e a partir dessa década que começou a produção em massa de jogos, consoles e computadores voltados apenas para games. Logo em 1980, a empresa Namco criou o Pac-Man e investiu fortemente em propaganda. Seu jogo fez muito sucesso na época e é popular até hoje. Inclusive, para atrair o público feminino, a empresa lançou Miss Pac-Man, um ano depois, o primeiro jogo com a protagonista feminina. Em 1981, a Nintendo lança Donkey Kong, jogo que seria uma das principais franquias da empresa e que deu origem a outro grande nome, Super Mario Bros. No ano seguinte, a Activision lança Pitfall, o primeiro jogo feito para ter uma experiência mais duradoura que os outros, já que ele foi escrito para ser jogado durante 20 minutos. Em 1985, a Nintendo lança seu console NES, e no mesmo ano, o seu jogo mais famoso, cujo personagem viria a se tornar o mascote da empresa, Super Mario Bros. Logo no ano seguinte, lança outro grande nome, Legend of Zelda, o primeiro jogo em um mundo aberto. A Sega, concorrente da Nintendo, lança seu console Mega Drive em 1988 e consegue dar a volta por cima. Agora, iremos para a década de 90, a década de grandes disputas. Até a metade da década, a Nintendo e a Sega continuavam sua disputa, tendo lançado o SNES em 1990 e Mega Drive em 1988, lançando também os jogos que marcaram essa época, como Street Fighter 2 em 1991, Donkey Kong Country em 1994 para a SNES e Sonic the Hedgehog em 1991 e Street of Rage em 1991 para a Genesis. Em 1994, a Sony lança seu console que marcou a segunda metade da década, o PlayStation, e o jogo que marcou o console foi Crash Bandicoot, em 1996.
Nesse mesmo ano, a Nintendo lança Nintendo 64, simultaneamente com Mario 64, outro sucesso da empresa. Em 1998, a Sega lança seu Dreamcast e lança no mesmo ano Sonic Adventure. Nessa época, os computadores já haviam evoluído tanto quanto os consoles e surgiram jogos muito bem desenvolvidos e que redefiniram o gênero de RTS e FPS, como Warcraft em 1994, Doom em 1993, Quake em 1996 e Half-Life em 1998. Vamos agora para a virada do século, a década de 2000. A Sony e a Nintendo continuavam na disputa. A Sony lança PlayStation 2 em 2000 e a Nintendo Game Club em 2001, mas agora teriam que competir também com a Microsoft, que migrou dos computadores para os consoles e lança o Xbox em 2001. A cada ano que passa, os jogos ficavam cada vez mais próximos da realidade, ou mais fantásticos. GTA 3 e Halo, ambos em 2001, foram jogos que se aproveitaram de sua geração para conseguir atingir seu público, seja em uma história próxima à realidade cheia de violência ou em um mundo fantasioso e novo. Na segunda metade da década, a Sony lança seu PlayStation 3 em 2006, a Nintendo lança seu Wii no mesmo ano e a Microsoft lança o Xbox 360 também no mesmo ano. Jogos que marcaram esses consoles foram God of War 3 em 2010, criado pela Sony, Gears of War em 2006 pela Epic Games em parceria com a Microsoft e New Super Mario Bros. Também em 2006, que trazia de volta o mascote da Nintendo. Agora passaremos para a época atual. Logo no começo da década, em 2012, a Nintendo lança seu mais novo console, o Wii U. A Sony e a Microsoft também lançam seus consoles no ano seguinte, o PlayStation 4 e o Xbox One. As empresas também decidem lançar continuações de sucessos anteriores para a nova geração, e em 2014 a Nintendo lança Mario Kart 8 para o Wii U. Em 2016, a Epic Games lança Gears of War para Xbox One e 2 anos depois, a Sony lança o novo God of War. Atualmente temos jogos que conseguem ser muito mais realistas do que vários filmes antigos. Jogos que em sua história são tão complexos e completos quanto um livro, que conseguem nos fascinar e nos prender em seu universo. Por sua gigantesca evolução até hoje, jogos que são tão imersivos que nos fazem sentir alegria, medo, raiva e que nos inspiram a fazer coisas boas e a algumas pessoas coisas ruins. Vários especialistas dizem que jogos violentos incentivam a violência e outros dizem que não. A televisão, músicas e as histórias em quadrinhos sofreram o mesmo tipo de ataque quando vieram a ter sucesso. Os games, desde sua criação, foram aproveitados por milhões de pessoas, e nem metade delas chegaram a cometer crimes.